102.9. Agora são 19 horas 6 minutos, faz 26 graus aqui no centro de Lajeado. Eu sou Jéssica Malmuni e vou te acompanhar neste debate da noite, que, claro, fala muito sobre educação ambiental nas escolas, mas também na nossa cidade, o envolvimento com a nossa comunidade. O tema dessa noite é Rio Taquari, sua importância e os cuidados com a água. O programa Educa-me tem o patrocínio da Corsã, Folito Fertilizante Orgânico, Heineken Tecnologia em Higienização, Grupo Fasa, Global Eco, Mac Serviços, Boqueirão Desmontes, Tintas Nobres e Ecovale. Lembrando que você aí de casa que está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube pode interagir com a gente pelo chat ou no WhatsApp 3710 4250. Mandar os seus recados, perguntas para os convidados e, claro, tirar todas as suas dúvidas com a gente. Na nossa equipe de hoje temos a Ana Júlia e o Evandro, que vão nos acompanhar aqui para falar sobre essa temática. E, claro, tem também dois grandes convidados. Estão conosco aqui o Antônio Juarez da Silva, ele que é gerente da CIL e um dos criadores do programa Vivo Taquari Antas Vivo. Boa noite, Juarez. Boa noite, Jéssica. Boa noite a outra convidada, a Fabiane. Boa noite, Evandro. Boa noite, Ana Júlia. Boa noite aos ouvintes. Uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês. Prazer em recebê-lo. E está conosco também a Fabiane Kenny, ela que é formada em Ciências Biológicas e professora do componente curricular das Ciências da Natureza e Estúdio do Colégio Gustavo Adolfo. Boa noite, Fabiane. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos ouvintes. E é uma grande alegria poder participar dessa discussão, desse debate dessa noite. Sempre muito bom recebê-los aqui. A temática do dia de hoje, que é o Rio Taquari e as águas, surgiu muito também por causa de um evento que vai acontecer no sábado, que é o Viva o Taquari Antas Vivo, um evento que eu vou perguntar um pouquinho para o Juarez contar para a gente, né, o que é esse evento, como que ele surgiu, essa ação que mobiliza não só Lajeado, né, mas várias cidades da região. Pois não, a ação surgiu em 2007. Como é que foi a gênese, a origem dela? Nós tínhamos instalado aqui em Lajeado desde 1999 a ONG, a Organização Não Governamental Parceiros Voluntários. Ela esteve na Univates de 99 a 2004. No final de 2004, ela foi para a ACIL, a ONG Parceiros Voluntários. Eu entrei na ACIL, na Associação Comercial e Industrial de Lajeado, em 2005. E aí, em 2006, conversando com a então coordenadora da Parceiros Voluntários, ela me disse assim: Juarez, vocês precisam aqui na ACIL criar uma ação para caracterizar a entidade, a ACIL, como voluntária pessoa jurídica da Parceiros Voluntários. E eu pensei e chamei os colegas e eu propus uma ação voltada para o Rio, porque nós tínhamos tido até cerca de, não me recordo, 2003, 2002 por aí, uma grande ação de abraço ao Rio Taquari. Porém, esta ação foi descontinuada, ela não teve prosseguimento por falta de interesse das entidades que promoviam. E eu pensei assim, poxa, nós estamos com o rio aí, e por que não a gente criar uma ação ambiental? Então eu propus isso para os colegas da CIL em 2006 e eles abraçaram a ideia. E aí nós chamamos alguns parceiros já. Nós íamos inicialmente, só eu e os colegas, fazer um recolhimento de resíduos na barranca do rio. Mas aí no início de 2007 a gente chamou alguns amigos, eu me recordo, companheiros, parceiros, me recordo dentre eles o arquiteto André Killen, que mora numa casa bem na beira do rio, e chamei essas pessoas para ver se teríamos adesões e logo foi assim a incrível repercussão, todo mundo, não, nós estamos juntos, vieram. E aí nós num brainstorm, numa reunião preparatória para debater, criar o nome da ação, eu e o André batendo uma bola assim, Viva o Taquari, e o André Killen, meu querido amigo, se está me escutando, alguém que fale para ele, o André
que batizou a ação, então, Viva o Taquari Antas Vivo. E a partir dali, Jéssica, a ação veio num crescendo com adesões assim as mais diversas, né, de organizações, de entidades, de conselhos, de empresas, até chegar no que é hoje, né, um evento que entre todos os municípios participantes aqui, só em Lajeado são mais de 30 empresas, entidades e instituições diversas envolvidas. Então, eu penso que se a gente for contabilizar nos 6 municípios da região participantes, nós vamos chegar a mais de 100 empresas, entidades, instituições diversas, clubes de serviço que são muito fortes, participando deste movimento de volta para o rio. Não é um movimento de recolhimento de resíduo, a gente quer chamar a atenção, digamos assim, para a importância da preservação, do cuidado. Então, Fabiane, você que é professora, não é? A ação Viva o Taquari Antas Vivo é um movimento socioeducativo da comunidade do Vale do Taquari. Hoje, digamos assim, eu já nem preciso participar mais. Hoje nós temos uma comissão organizadora tão grande, tão encorpada, tantas lideranças envolvidas, que o movimento funciona, né, sob a coordenação da Parceiros Voluntários, da colega Gilmara Scapini, funciona muito bem. 18ª edição, né, como tu comentaste, é um movimento que cresce bastante, inclusive o Grupo A Hora também abraça essa causa. Estaremos lá sábado de manhã com uma programação ao vivo direto de lá e, claro, sempre acompanhando, mas é importante a gente comentar que esse projeto não é só um único dia, né, é um projeto que tem ações durante todo o ano, certo? Exatamente, ele tem subprojetos desdobrados. Então nós temos depois o seminário ambiental voltados, são 2 seminários na verdade, voltados para alunos do 2º grau e também das séries iniciais. Nós temos a jornada técnica ambiental, que é voltada para o meio empresarial. Nós temos a mostra Espelhos, como o Rio Taquari nos vê. Nós temos aqui em Lajeado um movimento de plantio de mudas nativas, que é Viva Lajeado Mais Verde, porque o município de Lajeado tem um movimento de reflorestamento, de plantio de árvores, chamado Lajeado Mais Verde. Então, nós criamos o Viva Lajeado Mais Verde. Então, nós temos vários subprojetos, né? E a ação, então, tem desdobramento a um processo de sensibilização, de conscientização ao longo de todo o ano. Para o pessoal de casa ter ideia desse movimento, antes nos bastidores tu comentava a questão de números, né? O quanto de resíduos já foi retirado do nosso rio nesses anos aí de projeto? Isso é um indicador bem interessante. Nas 17 edições anteriores, nós já tivemos recolhimento de quase 54 toneladas. Aliás, quase 53, eu falei, 52.900 e poucos quilos, né? Quase 53 toneladas, e tivemos um envolvimento nessas 17 ações de mais de 8.000 pessoas trabalhando, atuando, sendo que esses dados se referem não só a Lajeado, mas a esses municípios do Vale que participam, não é? Nós contabilizamos, tabulamos os dados de cada município. Ao final da manhã, eles são passados para parceiros voluntários, que fazem então a consolidação e a divulgação para a imprensa, que normalmente está ali louca para saber dos números. Né? Abraçando a causa. Exatamente. Inclusive, aqui, olhando a minha colinha, o pessoal de casa também pode acompanhar essas informações no caderno Educa-me, que circulou hoje. Além de Lajeado, a gente tem no projeto envolvido este ano Estrela, Cruzeiro do Sul, Bom Retiro, Venâncio Aires, Arroio do Meio e Encantado. Municípios de grande importância e, claro, com pessoas sempre abraçando essa causa. Inclusive, Fabiane, gostaria que tu contasse, tu conhece esse projeto, já participou, vai participar? Conta pra gente. Sim, eu conheço esse projeto, já tive a oportunidade de participar e também estarei lá no sábado, né? Para contribuir, porque é importante a gente fazer a nossa parte, né? Então, a gente como cidadão, a gente como sendo parte integrante do meio, né? O quanto é importante a gente contribuir, e dentro dessa contribuição
levar essa logística, esse assunto também para as salas de aula. Com certeza. Né? Então, eu sou professora do ensino médio, né? Eu faço parte do componente curricular da ciência da natureza e do estúdio, né? E o quanto que a gente trabalha isso, movimenta isso com os nossos estudantes do Gustavo Adolfo, né? Do GA. O assunto sobre a educação ambiental, ela sempre deve ser pauta, né? Não somente em condições de desastres ambientais, mas sempre, né? Antes das coisas acontecerem, durante e após, enfim, a gente sempre precisa estar demandando esse assunto como sendo o foco, né? Sempre estar presente durante as nossas aulas, né? Fazer com que os estudantes pesquisem, reflitam e principalmente se sensibilizam, né? Com toda essa demanda de fazer parte de um meio, né? Nós todos somos natureza, todos nós somos integrantes desse meio e nós todos dependemos desse meio, né? Então, o cuidado deve ser muito, né? Eu preciso ser responsável pelo resíduo que eu vou produzir, né? Para onde que eu vou destinar esse meu resíduo? No momento que eu vou adquirir um resíduo, qual é o meu destino que eu vou dar para ele, né? Vai acabar no rio, de repente, eu não sei. Mas, antes de produzir, vamos primeiro pensar nas ações que a gente pode conduzir, né, e fornecer para esse resíduo, né? Seria um exemplo, assim, que eu queria trazer. É interessante, né? Então, a tua fala, porque a gente sempre tem o costume de dizer... Não, mas é responsabilidade da nova geração. Mas não, todos nós estamos nesse contexto, exatamente, né? Isso aí. Inclusive, a escola, então, Gustavo Adolfo, a gente... a gente fornece, encaminha para os estudantes, né, alguns projetos que a gente desenvolve, né? Um deles é Olhos na Cidade, que a gente está fazendo com estudantes do primeiro ano do ensino médio, em que eles precisam, então, fazer uma análise, né, dos bairros da cidade. Né? Eles fazem uma expedição, fazem saída de campo, fazem pesquisa científica, né? Trazendo quais são as problemáticas sociais, culturais, né? E ambientais do bairro, né? E a partir dessa análise, que vem a partir do olhar do estudante, né? Então, ele é o protagonista dessa análise, né? Trazer alguma... solução ou, de repente, alguma interferência que a gente possa estar fazendo para auxiliar aquele bairro, né? Ou, enfim, para minimizar os impactos, né? Principalmente os impactos ambientais. Então, são algumas ações que a gente consegue desenvolver também com eles para justamente sensibilizar. No momento que você sensibiliza o estudante, né? A gente consegue, juntos, né? Abraçar e conquistar alguns Eles vão levar, né? É muito importante esse público, Fabiane. O trabalho de vocês, do professor, é fantástico, porque as crianças, os alunos vão levar para casa isso, né? Exato. Você bem colocou, não é, Jéssica? É uma preocupação de todos. E agora, aqui no Vale do Taquari, tendo sofrido esses impactos, esses desastres climáticos extremos, né, que foram as duas grandes enchentes de 2023, setembro e novembro e maio de 2024, nós agora estamos todos muito sensibilizados. Exato. E que coisa boa trabalhar com as crianças. Isso. Então, o público jovem, o público de estudantes, ele é muito importante para a ação e vão estar vários jovens, né, grupos participando da ação no sábado pela manhã, justamente, né, com os professores para levar isso e maximizar essa experiência, esse conhecimento. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa experiência daqui a pouco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo. Você está acompanhando o programa Educa-me, que tem o patrocínio de Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande. Folito, fertilizante orgânico, nutre o solo, multiplica a vida e gera desenvolvimento sustentável. Heineken, tecnologia em higienização. Desenvolve produtos de higienização e sanitização de alta biodegradabilidade. Confira no site ou redes sociais Heineken Química. Também temos apoio de Grupo FASA, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos, e Global Eco, consultoria ambiental. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Agora são 19 horas 24 minutos. Você está acompanhando o programa Educa-me aqui na Rádio Horas 102.9. Hoje a nossa temática é para falar, claro, sobre o Taquari, né? O nosso rio Taquari, a importância dele e como preservar a água. E para falar sobre esse assunto, a gente está com dois convidados que dominam muito, né? Que é o Antônio Juarez Silva e a Fabiane Koenig. Fabiane, no primeiro bloco, né, a gente explorou um pouco mais sobre o projeto ali do Vivo Taquari Antas Vivo, mas eu queria saber de ti como professora, né, por que falar na escola sobre o rio e o meio ambiente? Qual a importância disso para a nossa sociedade? Certo. O rio, nós precisamos primeiro porque a gente precisa da água, nós somos seres vivos, a gente precisa dela para sobreviver, né? Então, maltratar a água quer dizer causar impactos para ela, é ir contra um legado, né? A gente precisa, sim, falar sobre isso, trabalhar a educação ambiental nas escolas justamente para encaminhar projetos, encaminhar uma sistemática, né, de aulas de conscientização, justamente para tornar os nossos jovens mais à frente, né, mais conscientes, com mais cuidados para com o nosso rio, né? Então, como eu comentei antes, a gente faz parte de uma relação ecológica, digamos, né? Então, dentro dessa relação ecológica, todos nós somos seres que dependem um do outro. E a água, ela é uma das questões, né, da qual a gente depende, né? Então, se formos pensar hoje na nossa mata ciliar, né, que está tão devastada, né, devido à urbanização, ao desmatamento, né, o quanto hoje a gente vê os impactos que isso gerou, né, com a questão da enchente, né, e quanto tempo isso agora vai levar para a gente conseguir recuperar, né, toda essa margem do rio. Se a gente for pensar dentro de uma lei, uma constituição, né, numa margem de rio de 10 metros, eu teria que ter, no mínimo, 30 metros de mata ciliar para cada lado, né? E qual é a função dessa mata ciliar? É justamente ter uma biodiversidade ali acontecendo, né? Mas em casos de chuvas extremas, né, de catástrofes, enfim, ter uma diminuição da velocidade dessa água, ter uma absorção maior dessa água e evitar principalmente o assoreamento, né? Hoje a gente está com uma margem de rio muito limitada, né? Uma margem muito estreita, em muitos lugares nem temos mais mata ciliar, né? E como isso é grave, porque o nosso rio está totalmente alterado. E isso é importante a gente levar para a sala de aula e fazer essa discussão com os estudantes, mostrar para eles, né, o quanto que isso é importante. A mata ciliar está ali para proteger, né, e a gente precisa se preocupar com isso porque ela faz parte daquele rio, ela faz parte daquele leito, né, assim como também os resíduos, né, os resíduos, da mesma forma, como eu comentei antes, a gente precisa ser responsável por aquilo que a gente produz, né? E com esse projeto que vai acontecer no sábado, né? Imagino o quanto de resíduo que de repente a gente vai estar encontrando dentro desse leito, né? Mas de repente a gente fez parte para esse resíduo estar lá hoje, né? E isso a gente precisa levar para a sala de aula. Quer dizer, eu preciso cuidar do resíduo no espaço onde eu estou, que seja na minha casa, que seja na sala de aula, que seja no meu bairro, né? E a partir disso, a gente se tornar cidadãos responsáveis e conscientes, né? E dar um destino correto para ele, né? De alguma forma, a gente, pelo menos, saber quando que passa a coleta seletiva no meu bairro, na minha rua, né? Poder estar com esse resíduo e fazer a separação e colocar o meu resíduo no dia correto, né, da coleta seletiva que a gente tem aqui na nossa cidade, né, e essas pequenas coisas fazem a diferença lá na frente. Às vezes um preço que a gente paga lá no futuro depois, né, esses impactos que acabam se gerando.
E esses projetos que vocês fazem na escola, um deles que tu me contava antes, também leva o resíduo como uma forma de arte, né? Para impactar as famílias. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. Porque quando a gente fala em sala de aula, parece que fica restrito só ao aluno. Isso. Mas não, tem a participação da família por trás, claro, né? Sim. Na verdade, é mais um projeto que a gente desenvolve com os estudantes do ensino médio, né? E foi um projeto que a gente desenvolveu, ele se chama Contrafluxo. Ir contra o fluxo do desmatamento. Ir contra o fluxo do consumismo, né, que gera esse resíduo todo. Né? Então, também é uma pesquisa que os estudantes desenvolvem, né, e dentro dessa pesquisa tem todo como é administrado o meu resíduo na minha casa, né, na minha rua, e a partir disso eles trazem essas problemáticas para a sala de aula. Né, faz investigação científica, né, porque a investigação científica ela também nos traz um requisito maior, né, para a gente ter um amparo maior daquilo que eu acredito. Sim. Né? Então, e para o fechamento desse grande projeto que a gente desenvolveu, os estudantes tiveram o desafio de construir, sim, alguma arte, alguma estrutura com os resíduos, né, que eles trazem, né, para a sala de aula, e essas esculturas então são expostas num hall de entrada, né, da escola, justamente para causar esse impacto. É mais ou menos o que se faz nesse projeto, né, do Vivo Taquari Viva no sábado, né, que também se tem a condição de trazer para fora do rio, né, e o quanto de resíduo a gente tem dentro do rio e conseguir trazer para fora e mostrar para a população o quanto de resíduo a gente produz, né, e como isso interfere na natureza. E é muito resíduo, né? É muito resíduo. Esses momentos que se faz no projeto ali do Vivo Taquariantas Vivo é apenas uma amostra de tudo o que a gente tem ali que não consegue retirar naquele momento. E claro que para isso também a gente tem outros momentos de parar, de conversar com a sociedade. Queria inclusive que o Juarez falasse um pouquinho sobre a Escola das Águas, né? Um movimento que vem complementar isso que já está sendo feito em sala de aula, correto? Perfeito, Jéssica. Eu só quero fazer duas ressalvas, dois complementos a respeito do que nós conversamos no primeiro bloco. Além desses municípios que você mencionou, nós temos aqui também no Vale do Taquari, Teutônia, com uma bela ação que é o Revive Boa Vista, que surgiu a partir da ação Vivo Taquariantas Vivo. E com relação a essa pergunta que você fez para a Fabiane, nós estamos profundamente interrelacionados. Cada vez mais assim o homem percebe como a sua ação mais simples vem impactar o meio ambiente. Então ensinar as crianças, né, a separar o resíduo em casa, destinar aquele lixo seu que pode ser reaproveitado, colocar numa composteira, o orgânico, enfim, né? Então o trabalho do magistério da docência é fundamental, Fabiane. Parabéns. Muito obrigada. E isso precisa ser construído desde os pequenos, né? Então a nossa escola também leva isso muito forte, né? Desde a educação infantil, né, até o ensino médio. Como eu falei antes, precisa ser sempre uma pauta, né? Pauta das nossas aulas falar sobre educação ambiental, né? Sobre a questão da preservação no meio onde a gente está inserido, porque a gente depende dele. Perfeito. Temos que aumentar essa sensibilidade sempre. Mas, Jéssica, a Escola das Águas é um projeto de um grande entusiasta da ação Vivo Taquariantas Vivo, que é o Gilberto Soares, um grande empresário, amigo nosso. Ele é natural de Bagé e o Gilberto sempre diz que quem nasceu em Bagé, por causa da dificuldade de água que eles têm lá, se torna sensível desde o início. Ele acha assim que nós aqui, por convivermos junto ao rio Taquari, nós somos privilegiados e nós temos que, então, defender o rio. O Gilberto, então, entusiasta desde o primeiro momento da ação, ele já vinha conversando conosco há tempos e é dele a concepção da Escola das Águas. E ele teve na professora Ana Cecília Togni, na Chica Togni, também uma outra entusiasta,
e eles os dois hoje são os coordenadores técnicos da escola, junto com a Gilmar Scapini, que é coordenadora da Parceiros Voluntários, e eu representando a ACIU. Nós somos os 4 coordenadores técnicos. Então, a Escola das Águas, ela já tem o processo do reconhecimento do seu nome encaminhado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no INPI, desde o ano passado. A ACIU está com esse processo, porque nós entendemos que é um projeto pioneiro quase que em âmbito mundial. A gente, pelas pesquisas que a gente fez, a gente não tem conhecimento de nenhuma outra instituição voltada para a educação ambiental. E como é que vai funcionar a Escola das Águas, que vai ter 3 oficinas agora no sábado pela manhã? Ela vai funcionar ao ar livre, ela vai funcionar inicialmente com oficineiros, com voluntários que vão ministrar as oficinas para os jovens, que vão ficar em arquibancadas de troncos de madeira ali na barranca do rio, num espaço chamado Recanto Vivo, Taquariantas Vivo, onde tem uma placa da Escola das Águas, do Vivo, o Taquariantas Vivo, ali que serão ministradas as oficinas. Então, a Escola das Águas, ela tem esse caráter muito, digamos assim, por excelência socioeducativo do que é a ação em si, não é? E aí serão ministradas as seguintes oficinas, Guardiões da Biodiversidade, aprendendo a compostar com a Recic, é uma empresa de soluções ambientais aqui, a Recic, e também nós teremos o plantio de mudas nativas, com jovens, então, do CIEP Santo Antônio e escoteiros do grupo Tibiquari. Então, a Escola das Águas começa a funcionar formalmente durante a ação na manhã deste sábado. Nós estamos muito empolgados porque a gente vê que a essência da escola ela vai vingar, já está se desenvolvendo e vai ser uma coisa muito grande realmente. Que lindo. E é uma parceria, né? Escola com a comunidade, né? Com o meio onde eles estão inseridos. Isso é bem bacana. E para quem quiser acompanhar essas oficinas, é livre? Precisa fazer algum cadastro? Como é que funciona? Para participar da ação, Jéssica, nós pedimos que as pessoas se cadastrem. É só entrar no site da ACIU ou da Parceiros Voluntários, tem um cadastro lá, porque nós precisamos do indicador do número de pessoas participando. Então, nós convidamos todos para no sábado agora, às 8 horas, podem ir até mais cedo, nós já estaremos lá às 6 horas, 6h30, fotografando o nascer do sol, enfim, todo aquele envolvimento, aquela mobilização, mas às 8 horas a gente começa pontualmente, com algumas falas, temos um cerimonial muito rápido, assim. Ponto de encontro às 8 horas é aonde? Ali no Parque Ney Santos Arruda, bem ali onde aquela rua que entra no Colégio Castelinho, vai dar lá na Barranca do Rio, né, na frente do Porto de Estrela, bem naquela confluência ali é que será montada a estrutura de um palco, gazebos, teremos várias instituições fazendo exposições lá. Nós teremos, nessa abertura, uma orientação dos bombeiros quanto à segurança em todo o desenrolar da ação, porque as pessoas vão andar na barranca do rio, na beira da água, né? Então, a segurança para nós é ponto fundamental. Graças a Deus, nessas 17 edições anteriores, a gente nunca teve um problema de segurança e queremos continuar. Então, os bombeiros estarão alertando para a segurança. Nós teremos um professor do SESI fazendo ginástica laboral lá, é muito legal, ginástica laboral. Para movimentar mesmo a galera. Exatamente. Então é muito bonito. Então nós convidamos a comunidade de Lajeado e os munícipes dos municípios vizinhos aí, de Estrela, Cruzeiro do Sul. Estrela parece que não vai ter ação. A gente ficou sabendo que, em função de eles terem sido bastante impactados do lado de lá, eles terão só um processo de sensibilização que começa essa semana e se desenvolve ao longo do ano. Acho que a ação em Estrela não vai acontecer. Sim. Mas em Arroio do Meio, Venâncio Aires, Cruzeiro, Bom Retiro, nós teremos a ação se desenvolvendo. Então, convidamos as pessoas a irem lá. Sempre atrai muitos curiosos, até as pessoas querendo saber assim, que tipo de resíduo vai ser tirado do rio desta vez, né? Sim. Então,
nós queremos cada vez mais sensibilizar as pessoas e estão todos convidados a estar conosco lá. Com esse convite a gente vai rapidinho para o intervalo, porque depois a gente tem mais um bloco de 20 minutos para as nossas considerações finais e, claro, né, para a gente voltar a conscientizar vocês um pouquinho mais, porque esse tema eu sei que rende bastante, daria mais de 1 hora. O pessoal estava preocupado, será que 1 hora vai dar? Ih, sobra assunto, né, galera? O programa Educa-me tem o patrocínio de MAC Serviços, mais de 10 anos de experiência na construção e abertura de estradas, estabilização de solos e preparação de bases. Boqueirão Desmontes, especializado em serviços de perfuração e desmonte de rocha com uso de explosivos civis. Tintas Nobre, especialista em tintas industriais, imobiliárias e solventes. Há 27 anos garante a qualidade que só a Nobre tem. E Ecovale Acabamentos, design inovador e tecnologia de ponta. Decks ripados e rodapés em madeira sintética 100% à prova da água e com 15 anos de garantia. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Saiba mais. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Heineken Tecnologia em Higienização. Desenvolve produtos de higienização e sanitização de alta biodegradabilidade. Confira no site ou redes sociais Heineken Química. Grupo FASA, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. E Global Eco, consultoria ambiental. Chegamos já ao nosso último bloco do programa, que hoje está falando sobre o tema o Rio Taquari, a sua importância e os cuidados que a gente tem que ter com a água. Abordamos durante todo o programa tanto projetos que existem aqui no município de Lajeado, mas que também atingem toda a região. Falamos de projetos feitos em sala de aula, mas o nosso foco também é convidar toda a comunidade para esse sábado, dia 22, participar da ação do Vivo Taquari Antas Vivo, que vai ter ações aqui em Lajeado, simultaneamente em outros municípios. E tem alguns recadinhos ainda, né, Juarez? Alguns cuidados que o pessoal tem que ter para participar. Vestimentas, como é que o pessoal pode ir participar desse momento? A roupa é a mais simples possível, né? Bem funcional, assim, um brim velho, uma roupa despojada mesmo, porque a pessoa naturalmente vai se sujar, né? Um sapato, um calçado bem resistente, pode ser um tênis velho que também ele vai ficar sujo, enfim. Então a pessoa ir bem protegida, até de preferência, embora talvez esteja quente, com uma camisa de manga comprida ou com uma camiseta de manga comprida para proteção, caso entre no meio junto a galhos, no meio do arvoredo na barranca do rio. Então ir bem preparado para uma atividade, digamos assim, um pouquinho pesada. E a Fabiane perguntou antes sobre a participação de jovens. Muito importante, Fabiane. Sim, os jovens, as crianças podem participar, mas só com a exclusiva responsabilidade de um adulto, né? Tem que haver um responsável acompanhando os jovens. Claro. Então, mesmo que não estejam inscritos, podem eventualmente ficar de longe ali, como as atividades serão realizadas ao ar livre. As pessoas poderão acompanhar, caminhar lá, se não quiser colocar a mão na massa, faz um chimarrão, vai lá, é importante. Até a gente fala assim na ação que o ideal será nós chegarmos um dia em que nós não precisemos de maneira alguma colocar luvas e ir lá retirar o resíduo. Que a gente possa só saudar o rio, confraternizar, agradecer ao rio com muita música, com dança, enfim, com atividades lúdicas, culturais, e não precisando ir limpar o rio. Então, reforçamos o convite para que a comunidade esteja lá conosco neste sábado. Na verdade, usufruir dele de forma sustentável, né? Com todos os cuidados que a gente precisa ter, né? Então, acho bem interessante isso, bem importante, né? Essa ação, então, que vai acontecer. Fabiane, para os professores que não sabem exatamente como dar aquele primeiro passo dentro de sala de aula, né? Qual é a dica que tu dá para abordar esse tema? Então, eu acho que a gente precisa iniciar sempre pensando do lugar onde eu estou, né? Se eu estou em sala de aula, se eu estou na minha casa, no meu bairro, como está esse lugar, né? Como eu me relaciono com esse espaço,
né, enquanto pessoa, né, enquanto fazendo parte desse ambiente, quais os cuidados que eu tenho com ele. Quer dizer, a natureza está aqui, a gente vai usufruir dela, mas que a gente aproveite a matéria-prima que ela nos dá, né, de forma consciente, sempre pensando nas futuras gerações também, né. A gente sabe que há um tempo, alguns anos atrás, com a Revolução Industrial, a gente acabou, sim, tendo um grande impacto, né, na questão da exploração da matéria-prima, né, na produção de resíduos, na exploração e queima de combustíveis fósseis. E isso tudo também impacta no sentido do aquecimento global. Quanto mais queima de combustível fóssil, mais emissão de carbono, mais aquecimento a gente vai ter. Quanto mais quente, mais evaporação a gente vai ter. Consequentemente, mais chuvas nós vamos ter, né? Em diferentes espaços, em diferentes regiões. E por isso que, às vezes, essa demanda, de repente, daqui para frente, seja mais constante, digamos, né? Então, querendo ou não, sempre são relações antrópicas, né, do homem que, de alguma forma, contribuem para esses impactos acontecerem, né? Então, sim, em sala de aula, introduzir sobre esses temas, né, discutir sobre esses temas de forma simples, né? Trazendo a realidade dos estudantes, a realidade da minha escola, do meu bairro, fazendo que seja horta escolar nas escolas, né, separação de resíduos, cuidados com a água, né? Então são às vezes coisas simples, mas que lá na frente a gente consiga sensibilizar as crianças, os nossos jovens, para ter esse olhar para a sustentabilidade. E Juarez, acho que também é legal a gente ressaltar que a pessoa não precisa ter formação na área ambiental, ser um biólogo, um cientista, para abraçar a causa com vocês, né? É um grupo livre para quem realmente quer fazer a diferença. Certamente, a ação é amplamente e totalmente democrática, né? Queremos a participação de todos. O que mais precisamos é de boa vontade, de sensibilidade e da pessoa saber, como a Fabiane está dizendo, né, que as menores ações vão contribuir. Você falava antes uma palavra no intervalo, Jéssica, que é muito importante, a conexão. Nós estamos num mundo profundamente interconectado. Qualquer ação nossa vai influir no meu vizinho, no meu amigo, né? Tem um dizer até que o bater de asas de uma borboleta no Japão pode causar um furacão no outro lado do mundo, né? Tem assim, mostrando a interconexão. Então, todos são bem-vindos e eu deixo até assim uma mensagem de que nós passemos a cuidar mais do meio ambiente a partir de pequenas ações simples que vocês, Fábio, com certeza fazem na escola, né? E estimular as pessoas a separarem o seu resíduo. O lixo seco vai num lugar onde vai ser talvez reciclado, reaproveitado. O material orgânico também, se a pessoa mora em casa, consegue cavar o chão e fazer uma composteira, ou já tem empresas que recolhem o resíduo orgânico. O plantio de árvores, né? Você falava antes, Fábio, como a mata ciliar foi destruída. Plantar, né? Às vezes pegar sementes, a pitangueira, por exemplo, a pitangueira é uma árvore típica de mata ciliar, e a gente tem tanta pitangueira em Lajeado. Pega umas sementes de pitanga e joga lá na barranca, quem sabe no dia, ou vai... nós temos centenas de quilômetros aí de margem para plantio, não é? Então, há muita coisa a fazer, nós temos que arregaçar as mãos, trabalhar intensamente e não importa a formação. Todos são muito bem-vindos nesta grande mobilização, na batalha por termos um ambiente mais saudável, uma natureza que também, digamos assim, coerente com a ação do homem, né? Não nos maltrate tanto, né? Vamos respeitar a natureza para que ela também nos respeite. Isso. Expectativa com esse projeto? Já estamos na 18ª edição. Almeja muitas outras. O que tu imagina assim, para o futuro dessa causa?
Ele agora já deixou de ser um projeto, né? Projeto é aquilo que tem início, meio e fim. Agora nós já chamamos a ação de um programa, não é? Sim. Ele é um movimento consistente, consolidado e com tudo que está nos acontecendo, esses desastres climáticos extremos que a gente chamou as enchentes, né? Ou seca também muito extrema, ou calor, muito como nós vivemos agora há pouco, né? Calor, seca, enchente, tudo isso são recados que a natureza está nos dando de que nós precisamos mudar a nossa forma de agir, de reagir em relação à natureza. Então, o programa eu espero que tenha muitas décadas, ele já anda por conta própria agora e com cada vez mais adesão. Viva o Taquari Antas, veja só, antes era só Viva o Taquari Vivo. Verdade. Agora ele já é Antas porque ele foi incorporado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica Taquari Antas, que é formado por 119 municípios. Então, a ação ela já tem essa abrangência enorme na região norte e nordeste do Rio Grande do Sul, né? Então, está muito forte, bem consolidado, a tendência é se fortalecer cada vez mais. Fabiane, para você como professora, qual é o seu desejo, né, dentro de sala de aula, falando sobre esse assunto tão importante? Então, acho que é conseguir, né, passar essa mensagem para os nossos jovens, para os nossos estudantes, de que a gente depende do meio onde a gente está, né? Então, se eu faço parte daquele meio, eu preciso ter o meu cuidado, né? Em todos os aspectos, né? Ter o cuidado com a água, ter o cuidado com as matas, né? A questão do desmatamento, né? A questão de reflorestamento, né? A questão de pensar em pequenas ações, né? No plantio de árvores, que seja na minha casa, que seja no meu bairro, e fazer os estudantes refletir sobre isso, né? Não só os estudantes, como as famílias, do quão importante é pequenas atitudes, né, pequenas ações que lá na frente vão poder desencadear, né, um reflexo positivo, né, para minha cidade ou então para minha pessoa. Né? Então, acho que é isso, que a gente consiga sensibilizar os estudantes, consiga sensibilizar a comunidade como um todo com ações positivas, né, sendo parte integrante da natureza. Nós, seres humanos, somos natureza, nós somos integrantes dela, então nós precisamos cuidar dela. Fabiane, quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, foi muito bom aqui discutir esse tema e realmente eu acho que teríamos mais assuntos ainda para conversar, mas a minha gratidão também pela escola, né, pelo Gustavo Adolfo, que me oportunizou estar aqui também essa noite, e o meu agradecimento, então, pela Rádio A Hora. Obrigada. Juarez, muito obrigada mais uma vez aqui nos nossos estúdios. Nosso agradecimento em nome do presidente da CIL, Jones Agonel, do nosso vice-presidente de Relações Institucionais, que é o Eduardo Branquier Gravina, e da nossa diretora da ação. Nós temos uma diretora de responsabilidade social corporativa e da ação Vivo Taquari Antas Vivo, que é a Luana Hermes. E temos o trabalho também elogiável da Gilmar Scapini na coordenação da Parceiros Voluntários, os coordenadores, o Gilberto e a Ana Cecília Togni, enfim, tantas pessoas, né? É uma equipe centenas grande, né? de pessoas mobilizadas, né? Nossa gratidão mesmo a todos os voluntários que há anos vêm, não é? Essas mais de 8.000 pessoas que já atuaram, não é? E outras tantas centenas que vão atuar a partir deste sábado. Nosso muito obrigado à imprensa. A imprensa é fundamental. O Grupo A Hora, com todas as suas plataformas, está sempre presente. Então, nossa gratidão a toda a comunidade de Lajeado do Vale do Taquari por ter abraçado realmente a ação Vivo Taquari Antas Vivo. Obrigado a você, Jéssica. Eu que agradeço, e nós estaremos lá sábado mais uma vez, reforçando o convite para você de casa. Então, sábado agora, dia 22, a partir das 8 horas da manhã,
tem a abertura do evento, na sequência vai ter o recolhimento de resíduos e aí teremos 3 oficinas ao ar livre. Guardiões da Biodiversidade, Plantio de Mudas e Aprendendo a Compostar com a Recic. Lembrando que para participar você deve fazer a inscrição, então antes, tanto no site da CIL como da Parceiros Voluntários, tem ali as instruções. E caso você resolva passar de última hora, vai dar para fazer uma inscrição ali, né? Tudo certo. Lembrem-se das roupas confortáveis e, claro, e vir com a boa vontade de fazer a ação e movimentar o nosso vale. O programa Educa-me vai ficando por aqui. Nós que temos o patrocínio de Corsan, Folito Fertilizante Orgânico, Heineken Tecnologia em Higienização, Grupo Fasa, Global Eco, MAC Serviços, Boqueirão Desmontes, Tintas Nobre e Ecovale Acabamentos. Uma ótima noite para vocês, uma boa semana e nos vemos na próxima edição. Até mais!